Louvado seja Deus, já chegamos, né? Chegamos com o nosso programa, o que a Bíblia diz. Nessa sexta-feira abençoada, mais um dia aqui com você. Já, um tema maravilhoso. Cumprimento o meu pastor Jonas, que está aqui comigo, para mais um programa. Seja bem-vindo, pastor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Diácono Gil, da paz do Senhor, você que nos acompanha. Que o Senhor abençoe o teu dia, né? Que se inicia aí mais uma semana findando. Então que você tenha um sábado abençoado aí na presença de Deus. E fica conosco aí que eu tenho certeza que vai ser bem edificante o tema que nós vamos trazer hoje. Louvado seja Deus, é verdade, o tema hoje é abençoado, viu? Vamos falar sobre os 10 mandamentos, mas o tema é esse, os 10 mandamentos como regra de conduta cristã. Esse é o tema de hoje. Fica aí conosco, não sai não. Convida um irmão aí, vai no grupo do WhatsApp, ou compartilha aí a nossa live, porque o assunto hoje é bom, né, pastor Jonas? Com certeza, irmão Gildo, é algo que nós vamos aqui defender, aquilo que nós acreditamos, né, que seja a verdade das Sagradas Escrituras, e eu tenho a certeza que você aí também vai aprender e também vai participar e nos ensinar também. Se você tem um comentário aí e uma opinião, pode compartilhar aí com a gente, deixando aí nos comentários, que a gente vai estar lendo, né, irmão Gildo? Então eu tenho certeza que esse tema ele é muito necessário para nossas vidas e esclarecedor, porque os mandamentos de Deus são aquilo que norteiam a nossa fé, são aquilo que nós acreditamos, como o tema já diz, regra de conduta cristã. E o que é nossa regra de conduta cristã? As Sagradas Escrituras, isso, muito bem. E nela está contida também os mandamentos de Deus. Então nós vamos ver os mandamentos e o principal deles, o decálogo, os 10 mandamentos como regra de conduta cristã. Nós trouxemos um programa, né, irmão Gildo, lá no começo, Verdade. isso há um ano e pouco atrás, né? Isso. Nós trouxemos um programa sobre os 10 mandamentos, mas nós falamos mais sobre os 10 mandamentos na questão lá do Antigo Testamento, né? Falamos para quem foi escrito, né? Se era válido para os nossos dias, trouxemos a compreensão de que não foi escrito por Moisés, como muitos acham, né? Foi o próprio Deus que expressa o caráter, o ser de Deus, né? Nos seus 10 mandamentos, a moral de Deus, por isso é chamada lei moral. Então, acredito que a moral e a espiritualidade estão nessa lei e que nós observamos ela como regra de conduta ainda na era cristã, né? Por isso que nós trouxemos esse tema, porque muitos olham para os 10 mandamentos e acham que é algo lá do passado, mas não, regra de conduta cristã. Vamos ver que o cristianismo também é baseado nos 10 mandamentos. Pois bem, não sai daí não, viu? Convida aí um parente, convida um amigo e vem para nossa live, vem para o nosso programa, vem aprender mais de Deus nesta noite com o nosso programa O que a Bíblia diz. Sempre um assunto maravilhoso e hoje à noite é bênção do Senhor Jesus. Um abraço aqui para quem já está conectado com a gente. Reginaldo dos Santos está aqui conectado com a gente. Um abraço, meu irmão, seja bem-vindo para mais um programa O que a Bíblia diz. Vamos começar, pastor. Eu já quero lhe perguntar, Jesus é a favor dos 10 mandamentos? Porque muitos dizem que não, muitos dizem que foi abolido alguma coisa. E eu gostaria de lhe saber, de você, saber o que a Bíblia diz. Se Jesus é a favor ou não dos 10 mandamentos. Né? Isso. Então, irmão Gildo, nós vemos aqui no livro de Mateus um texto que eu deixei separado. Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18, que diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumpri-la. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, verso 19, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus, e aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo
que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, nós vemos aqui Jesus bem claro se posicionando a favor da lei. O que é considerado lei, irmão Gildo? Irmão Gildo, a lei é considerado, era para o judeu naquele tempo, quando eles falavam a lei e os profetas, ele está falando do Antigo Testamento. Não era composto ainda o Novo Testamento, né? A era cristã estava se iniciando ali com Cristo, com o seu ministério, consequentemente, o ministério dos discípulos de Cristo. Então, a era cristã estava iniciando ali. E quando ele falava de lei e profetas, ele se referia à Bíblia lá do tempo de Jesus, sim, que era composta somente pelo Antigo Testamento. E o que é que norteavam a fé deles? O que é que os levava à adoração e o entendimento de Deus? Apenas o Antigo Testamento, leis e profetas. Quando fala leis, está falando, o livro da lei fala ele se refere ao Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, nós vemos já no segundo livro ser Êxodo, né? Que vai contar Gênesis, o livro da criação, né? E tal. E depois o Êxodo a gente vê a história do povo hebreu, como se concretiza o povo que o Senhor escolhe para ser o povo de adoração exclusiva ao único Deus, de adoração de ser conduzido pelo próprio Deus, né? Um povo monoteísta, né? É uma nação que era conduzida por Deus e seus princípios, né? Sua fé era norteada em Deus e em seus mandamentos. Então nós vemos isso no Pentateuco. Então quando Jesus diz, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, ele está dizendo assim, olha, eu não vim abolir nada do Antigo Testamento. Eu não vim aqui dizer que não é válido mais o que a lei e os profetas. Né? E então, Jesus se posiciona aqui, irmão Gildo, já respondendo a pergunta, claramente a favor do que está lá em Êxodo 20. Êxodo 20 está lá os decálogos, os 10 mandamentos, né? Então ele diz, olha, eu não vim destruir a lei nem os profetas, não vim abolir nada, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então ele diz, olha, eu ainda digo isso, olha. Ele diz, eu não vim de maneira nenhuma abolir a lei, e ainda digo uma coisa a vocês, que até que o céu e a terra passem, enquanto existir céus e terra, nem um jota ou tio passará da lei, né? Sem que tudo seja cumprido. Aí ele continua no verso 19, olha que ele se posiciona a favor e ele confirma isso também no versículo 19, dizendo, ó, qualquer pois que violar um destes mandamentos, que está lá o quê? Nas leis e profetas, né? Verdade. Qualquer um destes que violar um dos mandamentos, e ele está se referindo aos mandamentos lá das leis e os profetas, que está lá no Antigo Testamento. Qualquer que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, ele ainda termina aqui dizendo que nossa justiça precisa exceder dos fariseus, porque os fariseus pregavam uma coisa que não viviam. Então, nós temos que viver, além de dizer que cremos, viver esses mandamentos, né? Verdade. Então, Jesus se posiciona aqui a favor destes mandamentos em Mateus, verso 5, a partir do verso 17. E nós vemos ele confirmando essa verdade em um texto que muitos distorcem para dizer que Jesus aboliu os mandamentos, que Jesus fala, eu, porém, vos digo que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante a este, amar ao próximo como a ti mesmo. Aí muitas pessoas dizem, está vendo? Jesus colocou 2 novos mandamentos. Esses mandamentos, irmão, de maneira nenhuma eram novos. Ele divide. Ali não eram novos mandamentos. Todo judeu, todo cristão, todo israelita, todo hebreu entendia que tinha que amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, quando Jesus fala, ele diz que ele está querendo trazer à memória o que está lá no Decálogo.
Amar a Deus sobre todas as coisas está em Êxodo 20. Vamos ver aqui, irmão Gildo, lá em Êxodo 20, quando Jesus se posiciona aqui também na questão desses novos mandamentos, que para alguns dizem que são novos mandamentos, mas Jesus está só ratificando, confirmando o que está lá em Êxodo 20, quando diz, olha, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de esculturas, primeiro e segundo mandamento. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, e faço misericórdia de milhares dos que me amam. Até aí só 2 mandamentos. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, esses 4 primeiros mandamentos, irmão Gildo, Jesus está se referindo a eles, quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu cumpro. Eu não tenho outro Deus, a não ser o Deus de Israel, a não ser o meu Deus. Não tenho outros deuses diante, e nem adoro outros deuses, adoro somente o único Deus, como a nação de Israel era uma nação monoteísta. Então eles entendiam que eles precisavam adorar somente um Deus, né? E não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há nos céus nem debaixo da terra. Então ele diz para nós não sermos idólatras, não fazer imagens de escultura. Então, quando eu não adoro imagem de escultura, eu estou também amando a Deus sobre todas as coisas. E o terceiro, não tomo o nome do Senhor em vão, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas. E quando eu lembro do dia de sábado para santificar, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas. Então, do primeiro ao quarto mandamento, está relacionado do dever do homem para com Deus. Jesus está dizendo isso, simplesmente. Ame a Deus sobre todas as coisas. Então, ele está dizendo, cumpra o que está lá em Êxodo 20. Ame o teu Deus, Verdade. né? De todo o teu coração, de toda a tua alma. Ame Deus sobre todas as coisas. Está relacionado a esses deveres que temos para com Deus. O judeu entendia isso no seu tempo, o israelita entendia isso no seu tempo, porque eles conheciam a lei e os profetas. Jesus está se referindo às leis e os profetas. Olha, eu não vim abolir o que está lá na lei, que é em Êxodo, mas eu vim cumprir. E eu ainda digo que não passará céus e terra em que tudo que está nessa palavra seja cumprido. E ainda diz, continua no 19, né? E aquele que não obedece e ensina aos outros a fazer o errado, né, será chamado menor no reino de Deus, mas aquele que obedece e ensina aos demais também a obedecer será chamado grande no reino de Deus. Então Jesus está ali, irmão Gildo, ele é a favor dos 10 mandamentos, ao contrário de que muitos pensam, né, mas Jesus disse que não veio. Então ele faz um resumo, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele está falando dos deveres do homem para com Deus, que estão lá nos 4 primeiros mandamentos do Decálogo, e os outros 6 quando nós cumprimos. Olha aqui, eu falei os 4, né? Mas quando chega lá no 5º, 6 dias trabalho. Cadê? Mais o 7º, tal, aqui está falando do 4º mandamento. E o 5º, vamos lá. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra. Aqui começam meus deveres com o meu semelhante. Então Jesus, quando ele diz, ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ele está dizendo para mim observar esses 4 primeiros mandamentos que está lá na lei. Não é para ele deixar os 8, como diz que só 2 resumem Não, tudo. o primeiro mandamento, Jesus está falando desse meu dever com Deus, para com Deus. Sim. E o segundo, amar ao próximo como a mim mesmo. Quando ele faz esse resumo, ele está falando dos outros 6 mandamentos. Nós observamos isso a partir do 5º mandamento, quando diz assim, olha, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Se eu honrar meu pai e minha mãe, eu estou amando meu próximo como a mim mesmo, né? Porque o que eu quero que me façam, eu tenho que fazer pro meu próximo. É o que Jesus diz. O que quiser que faça a vós, façais aos outros também, né? Então, honra teu pai e tua mãe. Não matarás, eu estou amando meu próximo como a mim mesmo, quando eu não mato. Quando eu não adultero, eu estou amando meu próximo como a mim mesmo, eu não traio, né? Quando eu não furto, eu estou amando meu próximo como a mim mesmo. Quando eu não digo falso testemunho contra o meu próximo, eu estou amando meu próximo como a mim mesmo.
Não cobiçarás a casa do teu próximo, que é o 10º mandamento, né? Não cobiçarás nem a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o servo do teu próximo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Nada. Nada. Então, eu estou amando meu próximo como a mim mesmo. Né? Então, é isso que Jesus está querendo dizer quando ele faz aquele resumo. Né? E para fechar aqui a pergunta, irmão Gildo, Jesus se posiciona a favor no texto que foi lido lá no início. Eu vou até repetir. Não cuideis que vim abolir, destruir a lei ou os profetas. A lei, ficando bem claro que são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os primeiros 5. Então era conhecido no tempo de Jesus como a lei. Era a Bíblia do tempo deles, era a lei e os profetas, que são o restante da Bíblia, né? Que vai até os evangelhos. Não existia Novo Testamento ainda. Então eles já baseavam a sua conduta, a sua fé, também no decálogo, nos 10 mandamentos de Deus. Então a história da carochinha dizer que os 10 mandamentos não devem ser observados como regra de conduta cristã, sendo que o próprio Cristo defendeu a observância da lei e dos 10 mandamentos. Louvado seja Deus, você está no Que a Bíblia Diz, o programa de todas as sextas, com um assunto hoje maravilhoso, falando sobre os 10 mandamentos como regra de conduta cristã, né? Para você ficar por dentro, você que está chegando agora, um abraço, seja bem-vindo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor, e aí, para quem foi escrito os 10 mandamentos? Diga aí, meu pastor. Bom, Tem então... um tipo de pessoa, um tipo de certo. gente? Além de para mim e para você? Sim, para mim, para você e para mais quem? Quer que eu responda? Além de para mim e para você, os 10 mandamentos não foi escrito como muitos dizem, que foi para Moisés. Sim. A lei é de Moisés. Irmãos, os 10 mandamentos não foi escrito para Moisés, né? E nem por Moisés. Os 10 mandamentos foram escritos para mim e para você. Né? Ele é atemporal, como Jesus disse. Ainda, eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio passará da lei. Então Jesus quer dizer aqui, olha, enquanto existir céu e terra, nada passará da lei. A lei continuará em vigor. Jesus diz isso. Então, além de para mim e para você, irmão Gildo, a lei foi escrita para todos os povos e de todos os tempos, para ser mais abranger todo mundo. Isso, mais claro. Para ser mais claro, para todos os povos de todos os tempos, de todas as épocas. É para esse povo que a lei foi escrita, como Jesus está dizendo, ainda que, porque em verdade eu vos digo que até que passe céu e terra, nem um jota, nem um tio passará da lei. Aleluia. Então, a lei, como nós vimos, é os 5 primeiros livros, e essa lei moral de Deus está escrita no 2º livro, Êxodo. Êxodo 20, acabei de ler os 10 mandamentos. Os 4 deveres do homem, ou do cristão também, já que nós estamos falando dos 10 mandamentos como conduta cristã, para com Deus, do cristão para com Deus. E os 6 obrigações minhas para com meus próximos, são mandamentos a respeito do meu próximo. Por isso Jesus faz aquele resumo que muita gente interpreta de maneira equivocada, quando ele diz amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, toda a tua alma, e o próximo como a ti mesmo. Quando eu faço isso, eu observo os 6. Quando eu amo meu próximo, eu observo os 6 últimos mandamentos, e quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu observo os primeiros 4, irmão. Então, a lei, ela foi escrita por Deus, pelo seu próprio dedo. A gente vê o restante de leis que foram escritas, aquelas outras leis que foram leis civis, leis cerimonialísticas, leis penais para a nação de Israel. Todas elas foram ditadas por Deus, faladas por Deus e escritas por Moisés. Aquelas sim eram para aquele tempo e para aquele povo específico. Eram as leis de sacrifício também, as leis de como deveria ser a adoração a Deus, como ele queria que o seu povo adorasse a ele. Eram as leis sobre casamento, sobre divórcio, sobre as cerimônias. Eram as leis civis da nação, que era uma nação que era conduzida pelo próprio Deus, uma nação monoteísta,
né? E outros mandamentos falavam acerca das penas. Então, esses outros mandamentos, todos eles foram ditados por Deus e escritos por Moisés. Não é que a lei seja de Moisés, como alguns dizem, é a lei de Moisés. Não, a lei é de Deus. Deus deu ela para Moisés. Mas essas leis que eu acabei de citar, que foram faladas por Deus e escritas por Moisés, eram as leis que eram, sim, específicas para aquilo. Porque em Cristo, o cerimonialismo, né, findou-se, como todos nós sabemos. Em Cristo, ele aboliu as leis cerimonialísticas de sacrifício de animais, né? Aquelas leis que estavam lá, do sacrifício, do sacerdote, aquelas leis que estão lá registradas também em Êxodo. Então essas leis aí passaram, irmãos. E algumas leis civis eram para aquela nação, naquele tempo. E penas também para aquele tempo e para aquela nação. Mas teve uma lei toda especial que não foi citada, mas foi entregue e escrita pelo próprio dedo de Deus em pedras. E quando ela é escrita em pedras, tudo... Tem até um ditado que diz, olha, você coloca em pedra o seu sofrimento e as alegrias escrevem em areia, né? Então, querendo demonstrar no ditado que a gente, a gente eterniza o sofrimento, enquanto a alegria a gente não dá muito valor, né? Que escreve em terra. Então, quando Deus escreve em pedras, ele também está querendo demonstrar essa eternidade da lei. Que a lei é eterna. E quando ele escreve pelo seu próprio dedo, ele teve o zelo, o cuidado de ele mesmo escrever essa lei, porque ela representa o caráter, né, e a espiritualidade de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido ao pecado. Paulo diz isso. Então, a lei de Deus, né, ela representa o caráter e a espiritualidade de Deus. Então, a lei é espiritual, a lei é santa, boa, pura, né? Então, essa lei teve o cuidado e Deus teve o zelo de escrever com o seu próprio dedo. Não foi para Moisés que ele deu aquela lei, mas deu para a nação inteira de Israel, que era conduzida por ele daquele tempo até enquanto durasse a humanidade. Por isso Jesus disse que enquanto existir céu e terra, a lei estará em vigor. Essa lei que ele está falando é a lei moral de Deus, irmãos, né? Então, a lei moral de Deus, irmão Gildo, ela foi escrita para todos os povos, de todos os tempos, de todas as épocas. Apenas as leis cerimoniais e leis civis e penais que foram lá para aquela nação específica de Israel. Mas Deus escreve com seu próprio dedo, em pedras, tábuas de pedras, simbolizando a eternidade, dizendo, olha, essa lei aqui é eterna. Essa lei teve um cuidado especial. Não deixei que você escrevesse, Moisés. As outras eu citava como está lá registrado em Êxodo. Deus ditava a lei, Moisés escrevia e depois passava para o povo. Mas a lei dos 10 mandamentos foi escrita em 2 tábuas de pedra. Uma com os primeiros 4 e a outra com os outros 6. Dizendo, esse aqui é o seu dever e o dever de todo homem para comigo. E essa outra para com o seu próximo. Louvado seja Deus, você está no que a Bíblia diz. O assunto hoje é os 10 mandamentos para a regra da conduta cristã, do crente. Louvado seja Deus. Pastor, deixa eu te perguntar, então Jesus não aboliu nenhum mandamento, não? Embora o que muitos pensam que Jesus aboliu os mandamentos, ele aqui no texto de Mateus, capítulo 5, verso 17, ele diz, olha, eu não vim abolir nada da lei. Eu não vim destruir a lei, nem abolir, né? Sim. Mas cumpri-la. Ao contrário de que muitos pensam que Jesus foi alguém transgressor do sábado, da lei, muitos entendem, olha Jesus colhendo espiga com seus discípulos e sendo condenado pelos fariseus, curando no sábado e sendo condenado pelos fariseus, mas ele mesmo diz que ele não veio destruir, mas veio cumprir a lei. Como entender, né? Como se muitas pessoas, os fariseus olhavam e diziam, olha Deus, Jesus está quebrando o sábado. Jesus estava cumprindo da maneira correta, porque os fariseus inventaram quase 600 leis no seu tempo em cima do sábado. Ficou pesado. No sábado era um dia que o judeu não poderia riscar nem o chão, não podia andar, tinha tantos passos para andar. Eles inventaram uma série de coisas, enquanto o mandamento, o 6º mandamento, diz só o seguinte, irmão Gildão.
Eles tinham imposto um fardo muito pesado em cima do mandamento que é simplesmente esse, ó. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então ele diz, o mandamento começa aqui em Êxodo 20, ó. 6 dias tu trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Então não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. Então, se você é dono de casa, você nem deve trabalhar e nem impor que seus filhos ou que seus servos trabalhem, seus empregados, né? Nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor. Ele traz lá em Gênesis. Nem existia Israel ainda. Nem existia nação. E o pessoal diz, foi para o povo de Israel. Em Gênesis, Deus criou o mundo e no 7º dia descansou e abençoou e santificou Deus o 7º dia. Aonde está Israel? Aonde está israelita ou nação aí? Quando Deus criou o mundo, ele abençoou e santificou o 7º dia. Então ele traz Gênesis aqui também em Êxodo 20, olha. Nem trabalhará. Aí chega aqui, ó. Porque em 6 dias fez o Senhor. Lembra lá de Gênesis? Os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou para dar o exemplo. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então Jesus não é que ele, irmão Gildo, ele tenha abolido o sábado ou desrespeitado. Mas apenas ele cumpriu o mandamento como está escrito. Né? O mandamento lá tinha sido era um fardo muito grande. As pessoas não podiam curar, nem o paralítico que foi curado podia carregar a cama. Opa, nem isso, né? Nem isso podia. Olha o que os fariseus fez. Por isso que Jesus vai dizer, se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. Porque se nós dissermos que cremos no mandamento apenas hipocritamente, como os fariseus faziam, diziam que criam, mas não cumpriam e colocavam como um fardo pesado para o povo também. Se nossa justiça não exceder a dos fariseus, está aqui o texto bíblico. Não entrareis, versículo 20, Mateus capítulo 5, verso 20. Qualquer um que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar dos homens, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele, porém, que os cumpriu e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E ele começa falando lá da lei. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então ele traz aqui o que os fariseus faziam com o sábado. E é o que muitos acham que é isso também. Muitos acham. Muitos olham para o sábado e acham que é um dia que nós somos privados de tudo. Mas não, o dia do sábado é um dia porque você é privado do seu trabalho de lucrativo. Mas que você pode se dedicar sim na obra de Deus, como Jesus se dedicou. Ele mostrou a maneira certa. Ele disse assim, olha, meu pai, tem um texto bíblico que muitos pegam de maneira distorcida. De maneira distorcida e distorce. Meu pai trabalha até hoje, ele disse para os fariseus, né? E eu também trabalho. Mas que trabalho Jesus estava fazendo? Ele estava lá na carpintaria ou ele estava anunciando o reino de Deus? Tem que ver isso, irmãos. Porque será que Jesus é mentiroso? Porque no 7º dia Deus descansou. E ele disse, meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Mas no 7º dia lá em Gênesis, Deus descansou. Ele não está querendo falar do trabalho braçal ou lucrativo, mas ele está querendo falar da obra, do reino de Deus. Ele disse, se teu jumento cair no buraco só porque é dia de sábado, tu não vai lá salvar. Qual é mais importante? A vida. Então o sábado foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito para o homem, foi por causa do homem, para que ele esteja descanso, para que ele esteja um dia separado para estar com o Senhor. Então é nesse tom que Jesus rebate os fariseus. Jesus rebate os fariseus, por isso que ele diz aqui, ó, se a tua justiça não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. Então Jesus, ele não quebrou o mandamento, ele ensinou a maneira correta de se cumprir, de guardar o mandamento. Eu não creio num Jesus que veio e pecou. Eu creio num Jesus que não pecou. Então, para que ele não tivesse pecado, ele teria que guardar os mandamentos, a lei da sua época. Ele não transgrediu nenhuma. Os fariseus olharam para Jesus e viram ele colhendo espiga, porque eles inventaram que não podia colher para comer. Mas Jesus diz,
tô com fome, meus discípulos estão com fome, vamos lá colher a espiga. Qual é mais importante, a vida? Ele diz, se teu jumento, teu animal cair no buraco, tu não vai salvar porque era o sábado. Então é lícito curar no sábado. Ele disse, levanta tua cama e anda. E os homens olharam porque era dia de sábado e ficaram os fariseus dizendo, olha, o homem está carregando a cama no sábado. Aí ele pega e diz pro fariseu, o homem que me curou mandou carregar a cama. E Jesus diz, é melhor, Jesus pega e diz, é mais fácil eu dizer, os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda, né? Então Jesus estava fazendo o trabalho de Deus, por isso que ele diz, meu pai trabalha até hoje, mas nós vemos que Deus deu o exemplo lá em Gênesis, descansando no sábado, e lá em Êxodo também está registrado que Deus fez em 6 dias todas as coisas, no 7º descansou e abençoou Deus o 7º dia. Lá em Êxodo 20 também retrata, lá na criação, antes de existir Israel, Deus já tinha santificado esse dia. Então por que Jesus aboliria esse dia? Se ele disse que não aboliu nada da lei, mas veio cumprir. E ainda que enquanto existir céu e terra, nada passará da lei. Então, resumindo aqui a pergunta, que eu em 2 perguntas já falei demais, né, irmão Júlio? Resumindo a pergunta, os mandamentos foram escritos para todos, Jesus de todos os povos. Ele não aboliu. Aí é a terceira pergunta, né? Jesus não aboliu nenhum mandamento. Nenhum mandamento, né? Jesus não aboliu o mandamento. Louvado seja Deus, a paz do Senhor aqui para a nossa querida irmã Marilza Nunes, ela está conectada com a gente. Presbítero Gessino Moreno também está conectado com a gente. Pastor Maurício, da IAP Aldeia Parque, ele manda a paz do Senhor para você, meu pastor. Paz do Senhor, pastor Maurício. Louvado seja Deus. Próxima terça, pastor Maurício está aqui no Palavra para Refletir. Glória a Deus. Já fica conectado com a gente. Pois bem, pastor, Jesus não aboliu nenhum mandamento. Isso significa que são todos válidos até hoje, meu pastor? Com certeza. Se ele não aboliu, e ele mesmo diz, ele é a favor, defende os mandamentos, e era aquilo que norteava a fé de Jesus Cristo, porque ele cumpriu todos os 10, né? Ele não transgrediu, quebrou como muitos acham, mas apenas mostrou para os fariseus que eles estavam sendo hipócritas e que eles não estavam guardando da maneira correta o mandamento. Esse mesmo Jesus que veio no seu tempo e obedeceu e cumpriu, ele ensinou também que não veio abolir. Em Mateus capítulo 5, verso 17, ele diz, não vim abolir a lei, mas vim cumpri-la. Ele veio e obedeceu. Por isso que ele está dizendo, ele não vim abolir, mas eu vim cumprir ela. E aí ele vai dizer lá na frente, no verso 20, se a tua justiça não exceder, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Então, como é a pergunta, irmão Júlio, para fazer um resumo? Significa que Jesus não deixa eu refazer aqui a pergunta. Que todos os mandamentos são válidos. Sim. Se todos os 10 mandamentos são válidos. Pronto. Se ele não tirou nenhum. Com certeza, irmão Júlio. Muitos citam, né? Muitos aí querem apenas abolir né, que é o sábado. Isso. Trazendo o pretexto ou o argumento de que foi o dia que Jesus ressuscitou. Mas em nenhum texto das Sagradas Escrituras há escrito de que seria mudado o dia de guarda no dia da ressurreição de Cristo. E mesmo nós sabendo que o entendimento de muitos a respeito da ressurreição de Cristo é equivocado. Porque nós sabemos que ao domingo de manhã as mulheres iam visitar o túmulo, porque não podiam ir no sábado. No sábado elas estavam na sinagoga ou estavam guardando o mandamento, né? No sábado estavam reunidas orando, ou estavam fazendo a obra de Deus, ou então estavam na sinagoga como era o costume dos judeus. Estavam aprendendo lá. No sábado não podiam visitar. Então elas decidem ir no domingo pela manhã visitar o corpo de Jesus Cristo que estava na tumba. E ao chegar lá, Jesus já não estava mais. Nós sabendo que Pilatos tinha dado um recado para Jesus que ele que estava atrás dele, tinha mandado um recado para ele que ele seria morto. Isso no domingo, quando Jesus caminhava, porque no sábado também ele estava na sinagoga. Pois é. Dá esse recado e Jesus pega, olha, hoje, amanhã e depois de amanhã eu farei a obra de Deus. Depois diga para aquela raposa que aí sim o filho do homem há de morrer. Que nós sabemos que nunca vai dar conta
de sexta para domingo a ressurreição de Cristo. Não dá tempo. Isso é invenção, nunca dá conta, porque é pregado hoje aí que Jesus morreu numa sexta-feira, ressuscitou no domingo. O sinal, qual era o sinal da ressurreição? Quando ele disse para os seus discípulos, será o sinal de Jonas, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim também ficará o Filho do Homem no seio da terra. Então, a ressurreição de Cristo, ela acontece quando ele morre numa quarta-feira à tarde. Pode contar que no sábado à tarde é o dia dele ressuscitar. Aleluia. Nunca bate essa conta de sexta para domingo ser 3 dias. Não dá, né, pastor? Não dá. Vai cair numa segunda-feira. E Jesus, ele ressuscitou então num sábado à tarde. Mesmo que ele tivesse ressuscitado no domingo pela manhã, irmãos, não tem argumento bíblico nenhum para dizer que seria o dia de guarda. O que a Bíblia defende é o que está lá nos 10 mandamentos como lei moral. É o que está lá em Gênesis. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou. Então é esse mandamento que é confrontado e que as pessoas querem derrubar. E diz, mas eles creem nos outros 9. Pois bem. Eles creem nos outros 9. Eles dizem, não, eu creio nos mandamentos. Não matarás, Mas, não verarás, não isso. falso testemunho. Mas no sábado, eles inventam esse argumento, esse pretexto da ressurreição de Cristo. Distorcem até o dia da sua morte e ressurreição para poder ter algum argumento para profanar ou para não observar o sábado. Louvado seja Deus. É verdade, o relato também dos discípulos no caminho de Emaús, né? Foi primeiro dia da semana. Jesus já ia caminhando com eles, né, pastor? Isso. Né? Primeiro dia da semana. Então Jesus já não estava mais no túmulo, porque ele já ia caminhando com os discípulos. E era o primeiro dia, como disse, que era o domingo, né? Jesus já ia caminhando com eles. Louvado seja Deus. Esse assunto é bom. E as mulheres, aí, ao irem domingo pela manhã, Jesus já não está, já mostra que ele não ressuscitou no domingo. Uhum. Né? Ele não ressuscitou no domingo, porque ele já não estava mais lá. Né? Então a gente vê que a sua ressurreição foi no sábado, à tarde. É verdade. Não tem como base, né? Não tem base bíblica. Nem que fosse a ressurreição de Cristo, não tem nenhum texto na Bíblia Sagrada que diz que o dia é a ser observado pelos cristãos após da morte a não ser que você ache e bote aí pra mim, que não tem jeito nenhum. A não ser que invente um texto aí e acrescente, né? Mas não tem na Bíblia Sagrada dizendo que o dia de guarda seria o dia que Jesus ressuscitasse. Ele apenas diz que existiria um sinal, que era o sinal de Jonas, do profeta Jonas, que o Filho do Homem ficaria 3 dias no ventre da terra, né? E iria se ressuscitar. Então, Jesus, ele não abole, além dele não abolir os mandamentos, ele diz que veio cumprir todos eles, ele não transgrediu os mandamentos, ele ensinou a maneira correta de se guardar o sábado lá para os fariseus, ele estava nas sinagogas ao sábado, né, e ele foi tão fiel ao que ele ensinou que nós podemos dizer assim, é esse aqui o padrão, é o nosso padrão maior, é Jesus Cristo, né? E ele vai dizer assim, porque verdade, verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, em que tudo seja cumprido. Então, podemos dizer sim, que os 10 mandamentos é nossa regra de conduta cristã, irmão Gildo. Verdade. Não é coisa lá de Israel e do Antigo Testamento. Porque todo cristão, na verdade, embora seja, acredite no 4º mandamento ou não, ele, a sua fé, ela está baseada, a sua crença, a sua conduta cristã está baseada nos 10 mandamentos, queira você ou não. Aonde é que diz não adorarás imagem de escultura, a não ser lá em Êxodo 20? Não é o texto que você usa para basear a tua fé e não adorar ídolos, não está lá em Êxodo 20. Verdade. Aí você observa Êxodo 20 e você diz que não pode adorar ídolos. Opa. Aí você diz que tem que honrar pai e mãe, porque você viu em Êxodo 20. Você diz que não pode dizer o nome do Senhor em vão, porque você viu lá em Êxodo 20. Você diz que não pode adulterar, porque você viu em Êxodo 20. Opa. Você diz que não pode matar, porque você viu em Êxodo 20. Você diz que não pode dar falso testemunho, porque você viu em Êxodo 20. Você diz que não pode cobiçar a mulher, nem casa, nem carro, nem nada do seu próximo, porque você viu em Êxodo 20. E o 4º mandamento você
não viu no Êxodo 20. Então, infelizmente, eu tenho que te dizer essa, que querendo você ou não, a sua regra de conduta cristã está baseada nos 10 mandamentos. Louvado seja Deus. Falando ainda lá atrás sobre deixa eu ver aqui, presbítero Gessino, né? Ele acrescenta sobre a ressurreição de Jesus, né? Ele diz lá em Lucas 23 até o 55, diz: as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram, né, também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo, né? Aí diz: e voltando elas prepararam especiarias e unguento, né? E no sábado repousaram, né? Conforme o mandamento. O mandamento. É verdade. Por isso que não foram visitar no sábado, porque no sábado eles estavam descansando, conforme o mandamento, como o texto que nosso irmão botou. Ele diz: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Pronto. Foi aí que elas chegaram, não encontraram mais. E não encontraram mais o corpo. Então o texto é claro que no despontar e para o primeiro dia, elas foram visitar, mas Jesus já não estava. Então já demonstra claramente, através do texto bíblico, sem nenhuma... Sem precisar explicar muito. O Só texto basta bíblico, ler, né? Só basta ler o texto bíblico que você vai entender que no sábado foi o dia que Jesus ressuscitou. E ainda que fosse no domingo, como muitos pregam aí, não tem base bíblica para dizer que deve ser o dia de guarda. Pronto. Nadir Borges está lá no Cascavel, no Paraná. Ela está conectada com a gente, mas quem aqui chegando com a gente? Diácono Stanislau está conectado com a gente. Um abraço, meu irmão, seja bem-vindo. Luiz Alencar também está nos assistindo. Seja bem-vindo. Esse é o que a Bíblia diz. O assunto hoje é os 10 mandamentos como conduta Cristã. Isso, como conduta de regra cristã, né, pastor Jonas? Meu irmão, todo cristão baseia sua fé no decálogo, na lei moral de Deus. Pois quer bem. você queira ou não, quer você dizer assim, eu creio nos 10 mandamentos, mas é aquele cristão que não crê muito no sábado. Pode ter certeza, irmão, que você crê nos 10 mandamentos porque você é cristão. E o cristão, ele crê nos 10 mandamentos, ele segue o seu mestre, ele segue o seu Senhor, né? Então o cristão, ele vai olhar para Jesus, não vai ver um Jesus transgressor do sábado, ou transgressor da lei, porque ele diz mesmo, eu vim cumprir a lei. E ele guardou exatamente como está lá o mandamento em Êxodo 20. Ele não foi um Jesus pecador, não creu nesse Jesus pecador, transgressor, creu no Jesus santo, no Jesus que veio, mostrou como deve ser feito, como deve caminhar, como deve ser a vida, que nós podemos vencer o pecado. Ele demonstrou em carne que podemos sim vencer e que podemos sim guardar os mandamentos de Deus e que eles não são peso para cada um de nós, como os fariseus queriam impor para todo mundo. Jesus diz, olha, o meu fardo é suave, é leve. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Dizendo, olha, o sábado é lícito curar no sábado, é lícito fazer a obra do meu pai, porque meu pai trabalha até hoje. É lícito caminhar para pregar o evangelho, porque ele caminhava com seus discípulos. Então, irmãos, o sábado é para ser um dia deleitoso, para a gente descansar das obras lucrativas, como está lá. Não trabalharás, esse é o mandamento, não trabalharás lucro. Mas na obra de Deus você pode se dedicar, sim. Pode caminhar, pode visitar. Pode evangelizar. Pode evangelizar. Pode, sim. Por que não? Os fariseus diziam que o judeu não podia nem sair de tantos quilômetros. Não podia andar tantas léguas, não podia colher espiga. Nem o paralítico que foi curado não podia carregar a cama. Pense nos fariseus hipócritas que existiam, né? Louvado seja Deus. Noemi Pereira também está conectado com a gente. O assunto é bom, estamos chegando, caminhando para o finalzinho do nosso programa. Mas já que você falou que os 10 mandamentos é para ser cumprido, deixa eu te perguntar, pastor. Então, para o cristão que não cumpre o que está escrito nos 10 mandamentos, está pecando, pastor? Rapaz, configura-se, porque Tiago vai falar que aquele que tropeça em um, que olha para os 10 e exclui, anula um,
ele tropeça também nos 10. Tiago vai falar sobre isso. Também Jesus vai falar aqui no mesmo texto. Eu não preciso nem sair desse texto para confirmar essa verdade, irmão Júlio. Porque quando ele diz, olha, não vim abolir a lei, nem os profetas, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Verso 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Aí, olha. Aí ele ainda diz o seguinte, olha aqui, Jesus vai pegar e vai dizer assim, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, verso 21, não matarás. Ele fala lá da lei de novo. Então, em todo esse texto ele está se referindo à lei, o decálogo, os 10 mandamentos. Aí ele diz, ouviste o que foi dito no antigo, não matarás mais, qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo irá-se contra o seu irmão, será réu do juízo. E qualquer que quiser e disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aí te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe a oferta no altar, e ele ensina para se reconciliar com seu irmão. Pronto. Então, o pessoal diz, nós estamos no tempo da graça. Mas ele diz assim, olha, não matarás, mas no tempo da graça de Jesus, ele vai dizer assim, se irá, tá pecando. Aí ele diz, vai trazer outro texto. Ouviste o que foi dito? Lá no verso 27, olha aqui, presta atenção, o tempo da graça aqui, como é o tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça, tá certo, tempo da graça, vamos ver aqui. Ouviste o que foi dito aos antigos, lá, trazendo de volta o que está lá escrito em Êxodo 20, na lei. Ouviste o que foi dito lá na lei, lá no Êxodo 20, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher, olhar demais, né, para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha o tempo da graça aqui. Se lá na lei estava escrito, não adulterará, Jesus vai dizer, se olhar com desejo, já adulterou. E aí? Será que a graça também não é, no tempo da graça, não está baseado nos 10 mandamentos, quando fala, não cobiçarás a mulher do teu próximo? Será que no tempo da graça, a graça não é tão mais pesada que o próprio mandamento vai dizer, Jesus não fez, foi complementar o mandamento? Aí o pessoal, nós estamos no tempo da graça. Jesus complementou o mandamento. Olha, tem lá dizendo lá na lei, né? Vocês viram o negócio, não adultere, né? Mas eu digo a vocês que se você olhar com desejo já, no teu coração adulterou. Então, não observar, irmão Gildo, a lei moral de Deus, como Jesus disse, ele complementou aqui, ó. Lá na lei vocês viram, não matarás, né? Mas eu digo assim, ó, se tu se irar contra o teu irmão e deixar a ira se pôr, o sol se pôr sobre tua ira, né? Tu se irá sem motivo contra o teu irmão, já matou ele no teu coração, será culpado. Então, olha aqui que interessante. Jesus, ele além dele ser a favor dos 10 mandamentos, ele ainda complementa no final, falando isso sobre a questão do adultério e sobre a questão da morte, né? Não matarás. Ele traz a ira e traz a questão do desejo, né? Como já sendo adultério. Então, olha aí, presta atenção, nós estamos no tempo da graça, né? Pois olha o que Jesus disse, então. Não está lá nos 10 mandamentos. Ele diz, no tempo da graça, Jesus disse, vocês viram, né, lá nos 10 mandamentos. Porém, eu ainda digo, eu ainda complemento assim. Olha aqui, Jesus ainda complemento. Jesus ainda dá um complemento aos 10 mandamentos. Louvado seja Deus. Pastor Altevi chegando aqui conosco, a paz do Senhor, meu pastor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Ele acrescenta aqui, ele diz, o céu e a terra só passaram em Apocalipse 21, né? Passarão. Hoje a lei ainda não passou. O que passou foi a prática berreana, né? Cadê? Tá aqui, isso aí. Bereana de alguns cristãos de examinar as escrituras. Assim, aceitam doutrinas
Estranhas. Não, é latada, enlatada, isso, É isso enlatada, aí. vindo de outros países. Com certeza. É isso aí que o nosso pastor TV comentou. Se Acrescentou. todo cristão fizesse como os bereanos, que quando ouvisse alguma coisa, fosse examinar se de fato está de acordo com a Bíblia Tava Sagrada, certo, hein? nós não teríamos essa crise, pastor TV, de abandonar os mandamentos de Deus, como lá, como está escrito, né? Jesus diz que em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio passará da lei sem que tudo seja cumprido. Então, se nós fizéssemos como os bereanos faziam, pastor TV, com certeza nós estaremos esperando o céu e a terra passar para poder ter esse argumento. Louvado seja Enquanto Deus. existir céu e terra, né? É o que Jesus disse. A lei estará em vigor. Glória a Deus, chegando no finalzinho, né, do nosso programa. Um abraço a você que está aí conectado com a gente. Esse é o que a Bíblia diz. O assunto hoje é os 10 mandamentos como regra de conduta cristã. Esse foi o tema de hoje, mas eu vou fechar com essa, pastor. O que tem Moisés com essa lei, pastor? Todo mundo diz que a lei é de Moisés, lei é... De Pronto. quem é essa lei? Moisés tem alguma coisa com essa O lei? que simplesmente Moisés fez foi pegar as pedras e apresentar para o povo. Porque ele não escreveu, né, a lei moral, né? As outras nós vemos, Êxodo diz que Deus, a lei era de Deus, e Deus ditava para Moisés, Moisés escrevia e transmitia para o povo. Mas Moisés foi só aquele canal de Deus para o povo, né? Porque quem tinha essa intimidade de estar lá com Deus era Moisés, que tinha sido escolhido para liderar o povo, e como líder do povo, representante de Deus para aquele povo, voz de Deus para aquele povo, ele quem recebia as instruções e passava para o povo. Então, o próprio Deus escreve, o próprio Deus entrega, e Moisés foi apenas esse canal de liderança, né? Então, a lei não é mosaica, a lei é de Deus. Moisés foi simplesmente quem pegou e transmitiu, né? Simplesmente isso, não passou disso. Glória a Deus. Finalzinho chegou, né? Passou o horário, já são 21 horas e 5 minutos. Passamos o nosso programa. Obrigado por você que esteve com a gente até agora. O programa hoje foi benção, né, pastor? O assunto é bom. Quando o assunto é bom, a hora passa rápido, né? Com certeza. Glória a Deus. Então vamos encerrar a nossa live agradecendo a cada um de você que compartilhou com um amigo seu num grupo do WhatsApp, e que mais vida puderam ter esse entendimento, puderam aprender mais a respeito da palavra de Deus, a respeito dos 10 mandamentos, né, pastor? Que os 10 são os 10, não são 9, não são 8, né? Se você cumprir 9 e deslizar num, você é culpado de todos, pastor, também, assim, né? Tiago vai falar sobre isso, na questão de a gente desprezar, né, um mandamento. Então, acredito que a gente, como bom cristão, deve fazer como Jesus fez, que é observar e cumprir totalmente os 10. Ele diz, olha, eu não vim abolir nada da lei, mas eu vim cumpri-la. E como o nosso Senhor veio, cumpriu a lei, não pecou. Nós não cremos num Deus transgressor, num Jesus transgressor, como muitos creem que ele transgrediu o sábado. Nós já explicamos aqui no programa, né, que ele veio ensinar a maneira certa de guardar, como está lá em registrado em Êxodo 20, né, e que é lícito curar, como ele curou, que é lícito se alimentar com seus discípulos quando faziam a obra de Deus, caminhavam, como os fariseus proibiam as pessoas de caminhar certos quilômetros, e Jesus mesmo assim caminhou, porque no mandamento não estava lá descrevendo para não caminhar. Disse, não trabalharás no trabalho lucrativo, né? E ele ensinou para os fariseus que a vida é mais importante, quando ele diz, se um jumento, se um animal teu cair no buraco, tu não vai salvar porque é sábado. E aí ele vai dizer que o sábado foi feito para o homem, não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito para o homem descansar, né? Como Deus dá o exemplo descansando. Deus precisaria descansar? Deus se cansou de ter criado os céus e a terra, irmão Gildo? Agora o papel inverteu, né? Sim. Deus cansou? Creio eu que não, pastor. Então, Deus não cansou. E por que ele teve que descansar? Para nos dar o exemplo. Porque nosso Deus não é só um Deus de argumento, ele é muito bom no exemplo. Em tudo, ele dá o exemplo, até no descanso. Louvado seja Deus, acabou, nosso programa chegou ao final. Vamos orar, agradecer a cada um que ficou conectado com a gente. Mas antes de encerrar, antes da gente orar, eu queria pedir a sua oração, você que está assistindo, você que
assiste as nossas lives, assiste o nosso programa, porque a gente está preparando um novo espaço, né, Pastor Jonas? A gente está preparando um estúdio de transmissão novo, com mais espaço, mais comodidade para a gente fazer a obra de Deus. E eu gostaria de pedir a sua oração, que você, quando for orar, apresente essa obra, porque é tudo por reino de Deus. E agradecer a alguns irmãos que estão fazendo parte com a gente, irmão Luciano, pedreiro com a gente, pastor Valdemir, todo domingo ele está aqui nos ajudando, irmão Francisco e vários, pastor Jonas aqui também tem colaborado com a gente, tem nos ajudado, irmão Francisco, vários e vários, irmão Wesley, muita gente está nos ajudando para que essa obra possa acontecer. A igreja também, a Adventista da Promessa, nossa igreja também entrou, nos ajudou também, e nós somos gratos a cada um de vocês que está colaborando, e você também que está aí do outro lado, que não pode colaborar pela distância, mas colabore com a gente em oração, né, Pastor Jonas? Porque a oração é muito importante, né? Amém? Encerramos Amém. aqui? Encerramos aqui e vamos orar, né? Como diz o costume, como sempre a gente encerra a nossa live orando pela sua vida que ficou aí conectado com a gente no nome santo de Jesus. Fique à vontade, meu pastor. Amém. Somos gratos a Deus pela vida de cada um aí que ficou nesse decorrer de 1 hora e pouco de live, né? Encerramos, o assunto foi muito bom, creio que quem assistiu, quem acompanhou, saiu edificado, né, irmão Gildo? E quem não acompanhou todo, vai ficar aí o vídeo salvo, se você quiser pegar do começo aí e acompanhar todo, pode, depois que a gente encerrar aqui, você pode depois reproduzir ele todo para assistir, né, irmão Gildo? Verdade, fica aí compartilhado no Ministério de Homens e você tem a Fica ao seu oportunidade critério, né? isso, de assistir todinho na íntegra para você ser abençoado pela palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos orar, então. Senhor Deus, Eterno Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por mais um programa que o Senhor nos permite estar aqui, diante da tela desse celular, Senhor, diante também, Senhor, de um povo que mesmo, Senhor, apesar das dificuldades, Senhor, dos afazeres, tem parado, tem escutado, tem procurado, se esforçado a aprender e conhecer mais da Tua Palavra. Muito obrigado. Somos gratos a cada um que está aí do outro lado assistindo, a cada um que compartilhou, a quem irá também ser alcançado por esta palavra, por este programa. Então nós te pedimos, Senhor, abençoa a vida de cada um, edifica cada dia mais na Tua Palavra, abre o nosso entendimento também, nos coloca o desejo e a disponibilidade para estar fazendo a Tua obra em qualquer que seja o canal, quer seja pessoal ou virtual pela internet, que nós vamos estar dispostos a fazer o nosso melhor para o Senhor. Aqui eu te peço por tudo e já te agradeço. Fica conosco, nos dando um sábado abençoado em nome de Jesus. Amém. Grato pela sua companhia, fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Amém.